Vamos continuar a nossa leitura do livro O Grande Conflito, capítulo 6, a dupla. Desde o IX século, o povo da Boêmia tinha a Bíblia no próprio idioma e realizava os cultos de adoração em sua língua. Entretanto, Gregório VI, melhor dizendo, Gregório VII, tinha a intenção de escravizar o povo. E o papado promulgou um edito proibindo a adoração pública na língua boêmia. O Papa declarou que era agradável a Deus que sua adoração fosse celebrada em idioma desconhecido. Mas o céu havia providenciado agentes para preservar a igreja. Muitos valdenses, albigenses, afastados pela perseguição, chegaram à Boêmia. Trabalharam com fervor em segredo. Dessa maneira, preservaram a fé verdadeira. Antes dos dias de Hus, havia pessoas na Boêmia que condenavam a corrupção da igreja. Isso despertou os temores da hierarquia, que começou a perseguir aqueles que ensinavam o evangelho. Depois de um tempo, foi proclamado o decreto de que todos aqueles que se desviassem da maneira romana de adoração seriam condenados à fogueira. Apesar disso, os cristãos aguardavam com expectativa a vitória de sua causa. Ao morrer, um deles declarou: alguém se levantará dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e não conseguirão prevalecer contra ele. Alguém assim já estava ganhando proeminência. Seu testemunho contra Roma agitaria as nações. João Hus nasceu em um lar humilde. A morte de seu pai o deixou órfão bem cedo. Sua devota mãe acreditava que a educação e o temor a Deus eram os bens mais valiosos. Por isso, fez todo o esforço para proporcionar essa herança ao filho. Hus estudou na escola da província, então partiu para a Universidade de Praga, onde foi admitido como bolsista de caridade. Na universidade, Hus logo chamou atenção por seu rápido progresso. Sua conduta bondosa e cativante fazia todos o admirarem. Era um seguidor sincero da Igreja Católica Romana, que buscava fervorosamente as bênçãos espirituais que ela alegava distribuir. Após concluir o curso universitário, entrou para o sacerdócio. Logo adquiriu proeminência e se ligou à corte do rei. Lá foi nomeado professor e mais tarde reitor da universidade. O humilde bolsista se tornou o orgulho de seus pais e seu nome foi honrado por toda a Europa. Jerônimo, que mais tarde se uniu a Hus, havia levado consigo da Inglaterra os escritos de Wycliffe. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Por sua influência, as obras do reformador receberam ampla circulação em sua terra natal. Hus sentia-se inclinado a ter uma visão favorável das reformas do Wycliffe. Sem o saber, ele já começava a trilhar um caminho que o levaria para bem longe de Roma. Dois quadros impressionantes. Na mesma época, dois estranhos da Inglaterra, homens eruditos, receberam a luz e foram espalhá-la em Praga. Logo foram silenciados, mas como não estavam dispostos a abrir mão de seus planos, recorreram a outras medidas. Como além de pregadores, eram artistas, fizeram dois quadros em um lugar no qual o público podia ver. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, humilde, montado num jumento. Isso está em Mateus 21:5. Seguido por seus discípulos em roupas gastas de viagem, pés descalços. O outro quadro mostrava uma elegante procissão eclesiástica. O Papa em suas ricas vestes e tríplice coroa, cavalgando um cavalo magnificamente ornamentado, com trompetistas à sua frente, cardeais e oficiais seguindo em ordem esplendorosa.
Multidões vinham olhar as figuras. Ninguém deixava de entender a moral da história. Grande comoção se despertou em Praga e os estrangeiros acharam necessário partir. Mas os quadros causaram profunda impressão em Hus e o conduziram ao estudo mais aprofundado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Embora ainda não estivesse pronto para aceitar todas as reformas que Wycliffe advogava, reconheceu o verdadeiro caráter do papado e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. Praga é interditada. As notícias acerca dessas coisas chegaram a Roma e Hus recebeu a ordem de comparecer perante o Papa. Obedecer significaria morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza, oficiais do governo se uniram apelando ao pontífice que permitisse a Hus permanecer em Praga e responder enviado um representante. Em vez disso, o Papa manteve a resolução de julgar Hus e condená-lo, declarando o interdito sobre a cidade de Praga. Naquela época, esse tipo de sentença era motivo de grande alarme. As pessoas achavam que o Papa era o representante de Deus, detendo as chaves do céu e do inferno, com poder para enviar juízo sobre elas. Acreditavam que, enquanto o Papa não removesse a excomunhão, os mortos não teriam acesso ao céu. Todos os serviços religiosos foram suspensos. As igrejas ficaram fechadas. Os casamentos eram realizados do lado de fora, nos pátios das igrejas. Os mortos eram enterrados em valas ou campos sem funeral. Praga foi tomada por grande comoção. Muitas pessoas denunciaram Hus, exigiram que ele fosse entregue a Roma. A fim de acalmar a tempestade, o reformador partiu para uma temporada em sua vila natal. Não parou sua obra, mas viajava pelo campo pregando às ávidas multidões. Quando a agitação em Praga arrefeceu, Hus voltou e continuou a pregar a palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos, e muitos dentre o povo se aliaram a ele. Até então, Hus havia realizado um trabalho solitário. Entretanto, a partir do momento que Jerônimo aderiu à reforma, a vida dos dois se uniu, e nem mesmo na morte seriam separados. Dentre as qualidades que conferem a verdadeira força de caráter, Hus era um homem superior. Jerônimo, demonstrando verdadeira humildade, reconhecia o valor de Hus e cedia seus conselhos. Por meio da união dos esforços de ambos, a reforma rapidamente se disseminou. Deus permitiu que grande luz brilhasse sobre a mente daqueles homens escolhidos, revelando a eles muitos dos erros de Roma. No entanto, eles não receberam toda a luz que o Senhor tinha para o mundo. Deus estava conduzindo o povo para fora das trevas do catolicismo e o fez passo a passo, no ritmo em que as pessoas eram capazes de suportar. Assim como a glória plena do sol ao meio-dia afasta aqueles que passaram muito tempo na escuridão, toda a luz ao mesmo tempo os afastaria. Por isso Deus a revelou pouco a pouco, à medida que os indivíduos tinham condições de aceitá-la. A divisão dentro da igreja continuou. 3 papas competiam por supremacia. A contenda entre eles encheu de confusão todo o mundo cristão. Não contentes com as condenações que lançavam uns aos outros, cada um se propôs a comprar armas e reunir soldados. É claro que para isso eles necessitavam de dinheiro. Para obtê-lo, ofereceram a venda de dons, ofícios e a bênção da igreja. Com ousadia cada vez maior, Hus denunciava os terríveis abusos que eram tolerados em nome da religião. As pessoas acusavam Roma abertamente como a causa das misérias que tomavam conta do mundo cristão e o assolavam. Mais uma vez, Praga parecia às portas de uma guerra sangrenta. Assim como em eras passadas, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. Novamente, Roma colocou a cidade sob interdito. Hus partiu para sua vila natal. Ele ainda falaria de uma plataforma mais ampla para toda a cristandade, antes de entregar sua vida em testemunho à verdade.
Um concílio geral foi convocado na cidade de Constança, no sudoeste da Alemanha. O imperador Sigismundo queria realizar a reunião, por isso, João XXIII, um dos três papas rivais, o convocou. O Papa João, cujo caráter e comportamento não ficariam bem sob investigação, não ousou se opor à vontade de Sigismundo. Os principais objetivos do concílio eram resolver a divisão da igreja e eliminar a heresia. Os dois antipapas foram convocados a comparecer, bem como João Hus. Os papas rivais foram representados por delegados. Com grande receio, o Papa João compareceu. Ele temia responder por seus vícios, que haviam levado à desgraça a coroa papal, bem como pelos crimes que havia cometido, a fim de conquistá-lo. Mesmo assim, fez sua entrada à cidade de Constança com grande pompa, acompanhado por altos oficiais da igreja e uma procissão de outros participantes. Acima da cabeça havia um dossel dourado, segurado por 4 magistrados sérios. A hóstia de comunhão usada na missa era carregada à sua frente. As ricas vestes dos cardeais e nobres causaram forte impressão por sua ostentação. Enquanto isso, outro viajante se aproximava de Constança. Hus disse adeus aos amigos como se nunca mais fosse vê-los novamente, sentindo que sua jornada o conduziria às chamas. Havia conseguido um salvo-conduto com o rei da Boêmia e outro com o imperador Sigismundo. Mesmo assim, fez todos esses preparativos, tendo em mente o fato de que provavelmente viesse a morrer. Sábado que vem nós continuamos a leitura do capítulo 6.